Eu fiz questão de trazer esse pequeno livrinho aqui e eu queria começar por ele. O que é isso? Isto é o nosso programa de metas. É aquilo que o Bruno Covas e eu assumimos de compromisso com a sociedade durante as eleições e que originou em 77 pontos do nosso plano de metas, é o que a gente vai realizar até 2024. E o meu destaque, e eu trouxe isso aqui, para poder mostrar o seguinte: cada um dos itens, nós temos aqui os nossos compromissos da ODS. Cada um deles, está vendo aqui? Se você for abrindo, Silvia, qualquer página, é só para a gente poder mostrar. Está vendo aqui? A gente tem, independente da página, independente... Peraí, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Mas é fundamental, porque cada meta nossa, nós temos aqui colocado quais são as nossas ODSs vinculadas, né? Essa aqui, por um acaso, limpar 8 milhões e 200 mil metros de extensão de córregos. Está aqui, a nossa vinculação é da ODS 6 e 11. Enfim, cada ponto. Por que eu estou mostrando isso? Se não houver um verdadeiro compromisso com os temas das ODS vinculado aos planos que a gente está desenvolvendo, nós não vamos conseguir ter sucesso. Eu comentava com o Nicola e com o Max aqui no café, antes de entrar, sobre o nosso grande compromisso de não ficar só na questão do discurso, mas sim, efetivamente, nas ações na prática. Na semana passada, por exemplo, eu assinei um decreto que nós regulamentamos a devolução do valor do IPVA para veículos elétricos adquiridos aqui na cidade de São Paulo. Objetivamente, o que é isso? Nós estamos falando o seguinte: olha, se você comprar um veículo elétrico, a Prefeitura de São Paulo te devolve a sua cota parte do IPVA até R$ 3.200. Então, a gente praticamente está pagando para que as pessoas possam ter veículos elétricos. Nós liberamos do rodízio veículos elétricos, né? Isso ajuda bastante. Quer dizer o seguinte: se você tiver um veículo elétrico, né, uma vez por semana que você não poderia rodar com o seu carro naquele período, você vai poder circular. Então, tem um conjunto de ações. Por exemplo, nós temos mais de 13 mil ônibus. E lembrando, Silvia, que nós temos 67% da emissão de dióxido de carbono na cidade é proveniente da emissão dos veículos que circulam aqui nessa cidade. E nós vamos substituir até 2024 20% dessa frota para ônibus elétricos. Então, para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos inteiro tem 500 ônibus, nós vamos ter 2.300 ônibus só aqui na nossa cidade. São ações realmente bastante fortes e muito contundentes. Nós temos uma participação muito ativa no C40, né? Um detalhe que eu sempre falo com muito orgulho: a gente tem aquelas reuniões, Silvia, com os prefeitos, né, das várias cidades do mundo, e sempre falam: olha, nossa meta para atingir as áreas de cobertura vegetal é de 30%. Né? Então, eu já aperto o botãozinho, levanto a mãozinha e falo: olha, São Paulo tem um grande exemplo. Nós temos 48,14% de área com cobertura vegetal. Então, a gente também consegue dar exemplos, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, de ações. E não estamos satisfeitos. Aqui no nosso plano de metas, um dos itens é que a gente possa atingir a marca de 50%. Uma cidade que tem hoje, né, o Eduardo está aí, tem bastante trabalho para cuidar disso, 111 parques. Mas a gente vai fazer ainda mais 8 parques até 2024. Ou seja, ações realmente muito concretas com relação a esse tema. Na área de descarbonização, também a gente tem trabalhado bastante na questão de colocar nas nossas UBS. Só de UBS nós temos 470 UBS, tudo aqui é grande, viu, Silvia? Tudo é grande. Em 80 delas nós já colocamos as placas, não vai pagar energia, viu, Nicola? Mas o compromisso da Enel com esse tema deixa a gente muito feliz, porque é uma empresa líder no mercado e tem todo esse compromisso com relação à questão da descarbonização, da eletrificação, né? O Max sempre tem falado muito isso com a gente. Então, 80 delas a gente já vai ter as placas solares para poder ter uma economia de energia. Olha um detalhe bastante importante. Aqui em São Paulo, nós já trocamos 95% de todas as nossas lâmpadas, são 700 mil, né, por lâmpadas de LED. O que significa isso? Uma economia de 52%. Então, a gente já tem, né, dado grandes avanços. Quando o prefeito Bruno Covas
estava à frente da prefeitura, ele desenvolveu um trabalho fantástico que foi a elaboração do nosso Plano Municipal do Clima, o Plan Clima. Infelizmente, o Bruno foi-se antes da gente poder fazer o lançamento, coube a nós lançar, mas ficou para nós. Toda aquela dedicação do Bruno Covas, como uma pessoa comprometida com o meio ambiente, já foi secretário de Estado do Meio Ambiente, de que a gente fizéssemos o lançamento do plano e, mais do que isso, agora fazer o cumprimento desse Plano Municipal do Clima. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem uma equipe toda ela comprometida com essa questão da descarbonização, com o tema da transição energética e de que a gente vai poder dar uma grande contribuição, até porque tudo que acontece aqui na nossa cidade de São Paulo, ela repercute para o Brasil inteiro, né, e para o mundo inteiro. Então, a gente segue bastante firme em várias ações, desde essas mais complexas até, por exemplo, está aqui no nosso plano de metas, ter 400 hortas, e também vai contar com a parceria da Enel para a gente poder fazer embaixo das linhas de transmissão a implantação de hortas comunitárias. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos, juntos, dar um grande exemplo aqui para o nosso país e para o mundo, e não tenho dúvida que vocês podem contar muito com a Prefeitura de São Paulo, com o compromisso de poder atuar de forma muito firme nesse tema, e que a gente possa avançar e deixar aqui meus parabéns a Enel, a Folha, Deloitte, a todos vocês. Contem conosco. Obrigado. A gente tem um compromisso de todas as secretarias na questão da transição energética. Nós já temos ações muito concretas realizadas, algumas em andamento e muito bem estipulado e elaborado no nosso plano de metas da vinculação dos 72 itens com todas as UDSs. Hoje nós temos 48,14% de área de cobertura vegetal. É importante manter isso, mas também ampliar, chegarmos em 50%. Eu faço um grande destaque para a questão da troca de lâmpadas de LED em todo o nosso pátio de iluminação da cidade, que nós já fizemos 95% de troca para a lâmpada de LED. Isso representa 52% de economia de energia. Acho que um outro grande destaque é a questão da frota de veículos e ônibus nessa cidade. Nós temos 67% da emissão de dióxido de carbono proveniente dessa frota na cidade. E o que a gente está fazendo? Vamos trocar 20% da frota de ônibus, que são mais de 13 mil ônibus, para ônibus elétricos, e dando um grande incentivo para as pessoas poderem adquirir veículos elétricos. Quando você paga o IPVA do seu carro, você paga para o governo do Estado, mas 50% do valor vai para os municípios. E, da nossa parte, nós estamos, durante 5 anos, devolvendo R$ 3.200 para as pessoas que adquirirem veículos elétricos, além de liberar os veículos elétricos do rodízio. Portanto, um grande incentivo que a Prefeitura está dando para as pessoas fazerem esse tipo de aquisição. Então, a gente está muito comprometido dentro do C40, da COP27, em todas as nossas ações, e que se resume tudo isso no nosso Plano Municipal do Clima, que é o Plan Clima, que a gente já lançou, está lá bem estipulado todas as nossas metas até 2030 e 100% da descarbonização até 2050, e uma questão que a cidade de São Paulo ela tem uma secretaria específica para cuidar das questões climáticas, né? Portanto, um acompanhamento que faz uma interlocução com todas as secretarias para manter todos os nossos planos efetivamente capazes de serem atendidos e realizados. A gente está fazendo 300 quilômetros de ciclovia, né? Vamos chegar a 1.000 quilômetros, hoje temos 700, vamos chegar a 1.000 quilômetros de ciclovias até 2024, a gente entrega esse ano mais de 60 quilômetros de ciclovia, a colocação de bicicletas elétricas, a gente já temos 500 bicicletas elétricas, né, aqui em São Paulo, não tinha nenhuma até 2 meses atrás, vamos ter 1.000 até o final do ano. Então, eu acho que quando você tem a opção de ter bicicletas, ciclovia, também você faz uma grande ação nessa questão de poder fazer a descarbonização. Na sexta, o governo federal anunciou que a prefeitura vai receber 160 milhões daquele repasse da União de 2,5 bi para custear a gratuidade dos idosos, né, acima de 65 anos. Queria entender de que forma isso impacta nos cofres do município, até quando essa gratuidade, portanto, está garantida, se isso já impacta de alguma forma na decisão de reajustar a tarifa no ano que vem, e se tem alguma novidade em relação à gratuidade para abaixo de 65 anos, algo do tipo. Tá. São 250 milhões para o governo do Estado de São Paulo e 160 milhões para a Prefeitura de São Paulo.
não resolve, né? Nós temos 450 milhões, que é o nosso custo para o transporte dos idosos de 60 a 64, mas já dá uma contribuição. Para quem não tinha nada, né, do governo federal com relação a isso, é uma grande contribuição. Esses 400 milhões é por ano? Por ano, exatamente. Então, já dá uma grande ajuda. Agora, o que a gente vai fazer? Eu já estou mandando a peça orçamentária, porque a lei determina que eu envie até o dia 30, né, para a Câmara Municipal de São Paulo, o orçamento do ano que vem. Nós já colocamos lá o valor para que a gente possa, a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, dar a gratuidade também para os idosos de 60 a 64 anos. Lembrando, Vinícius, que esse valor que veio do governo federal é para os idosos acima de 65 anos, né, que está previsto na Constituição. De 60 a 64 anos, para os idosos que estão no CAD único, né, esses terão também a gratuidade a partir do dia 1 de janeiro, já estou colocando na peça orçamentária desse ano. Então, a gente vai estar ampliando esse atendimento. É uma contribuição, lembrando que veio agora esse ano, tem mais 3 anos para poder vir essa contribuição, e eu acho que a gente abriu um grande debate sobre esse tema, de ter uma discussão sobre a questão da mobilidade, né, no nosso país, e de que o governo federal possa, de uma certa forma, ter a sua participação, e também os governos do Estado, não ficar só a cargo das prefeituras. E ainda a Prefeitura não consegue garantir que não haverá reajuste, então, no ano que vem, isso ainda vai ser avaliado? Não, isso a gente ainda vai avaliar, lembrando que nós já estamos há 2 anos sem aumentar a tarifa, tivemos aí mais de 60% de aumento do diesel, fizemos uma ação de segurar e garantir que não houvesse o aumento da tarifa, colocando o subsídio para que pudesse manter esse valor, mas a gente vai depender agora de todo um estudo com relação à questão do ano que vem. Lembrando que nós estamos há 2 anos sem subir a tarifa, foi uma opção da Prefeitura de São Paulo, para que a gente pudesse fazer a retomada econômica, tendo em vista a pandemia, né, e reduzimos impostos de várias atividades, mantivemos a tarifa de ônibus, um conjunto de ações para fazer a retomada de economia, geração de emprego e renda na cidade. O governo do Estado derrubou essa gratuidade no ano passado, se eu não me engano, com o Dória ainda, né? Com a Prefeitura aconteceu o mesmo, tinha essa gratuidade, ela caiu quando o governo determinou, e agora o senhor está prometendo retomar isso no ano que vem. Se eu não me engano, o Rodrigo Garcia prometeu isso na campanha também, se ele for eleito, né? Voltar com a gratuidade. Sim, exatamente. Inclusive, ontem eu tive com o governador Rodrigo Garcia, discutindo também esse tema, e que também está mandando na peça orçamentária dele essa gratuidade para aquilo que é relativo ao governo do Estado, que são o metrô, CPTM, lembrando que a gente sempre tem que fazer ações conjuntas. Quando houve essa alteração, a gente tem que acompanhar, porque, inclusive, existe a integração do bilhete único com o metrô e CPTM. Então, tanto a Prefeitura de São Paulo como o Governo do Estado de São Paulo, a partir do dia 1º do ano que vem, retorna a gratuidade para os idosos de 60 a 64, aqueles que estão incluídos no CAD único, que são aqueles que realmente precisam. Não tem muito sentido, às vezes, um idoso tem uma renda de 5, 10 mil reais, ter o transporte gratuito sendo pago pelos mais pobres, né? Então, vai ser de uma forma justa para aqueles que estão no CAD único. O senhor sabe de cabeça quantos idosos estão nesse CAD único que seriam contemplados dessa faixa aí? Quantas pessoas, mais ou menos? O que nós temos que utiliza o transporte coletivo na cidade de 60 a 64 anos são 568 mil pessoas. Aquelas que estão no CAD único, portanto, que têm pouca renda, entre 60 e 64 anos, são 149 mil pessoas, 149.772 pessoas. É para essas que nós estaremos dando a gratuidade, que são pessoas que estão no CAD único, portanto, precisam desse auxílio e o transporte gratuito. Tá, e aí, só para não falar nada errado, isso significa 100 milhões de reais por ano para a Prefeitura. Exatamente. Isso significa 100 milhões de reais para a Prefeitura, para atender essas pessoas de 60 a 64 anos que estão no CAD único. Perfeito. E aí, só para aproveitar, prefeito, a gente também está noticiando sobre aqueles casos de meningite na Zona Leste, e a Secretaria já considera até surto, né? Queria que o senhor falasse também sobre isso, o que o município deve fazer, intensificar a vacinação, por exemplo, que tipo de medida pode ser tomada para conter isso? Nós tivemos 5 casos, 3 deles já confirmados. A gente está fazendo uma grande campanha de vacinação, lembrando que a nossa meta era vacinar 95%, nós estamos com 79,8%. O que é necessário fazer agora? Que as pessoas se vacinem, que as pessoas se dirijam até uma das nossas 470 UBSs, e é a vacinação que vai conseguir fazer com que a gente contenha essa situação aqui na cidade. Ainda não é um motivo para se ficar apavorado,
mas é muito necessário que as pessoas possam se vacinar. Queria ressaltar, nós estamos com 79,8% das pessoas vacinadas contra a meningite e a nossa meta é atingir pelo menos 95%. Então, por favor, é importante que as pessoas procurem uma das 470 UBSs e façam a sua vacinação. Isso está mais concentrado na Zona Leste ou tem alguma outra? Na região do Aricanduva é onde está mais concentrado, em Vila Formosa, Aricanduva e Vila Formosa, exatamente.